teria o direito de repudiar qualquer raça que no Brasil, seríamos nós da raça indígena, pelo fato de que éramos os donos desta terra, antes que os brancos a tomassem de nós pela força. Mas, caro Cristóvão, sentindo-se tomado de repente por uma forte energia, passa a falar com eloquência. Isso é passado e o nosso momento presente é a união das raças no planeta. Dia virá em que seremos somente uma raça, a raça terrena. Já estamos nos interligando pelos meios de comunicação. As fronteiras cairão e as culturas e os costumes dos diferentes países também começarão a se mesclar. E aproveitando o melhor de cada uma das raças que habita a Terra, nos transformaremos em uma forte, única, excepcional raça. Precisamos colaborar para que tal aconteça, através da nossa espiritualização. Precisamos despertar para uma compreensão maior. Trilhar o caminho da evolução. Só assim poderemos salvar o nosso planeta da autodestruição. Com um olhar de espanto por explanação de tamanha eloquência, Cristóvão, totalmente desarmado, apenas comenta: algumas coisas fazem sentido no que dizes, mas no todo, discordo do teu pensamento. As castas sempre existiram e duvido que desapareçam. Bem, tenho que interromper a nossa conversa. O trabalho me espera. Contudo, quero agradecer teus elogios. Penso que foram sinceros, realmente. Caminhando em direção à sua sala, Daniel, vai pensando mais animado. O racismo está muito arraigado nele. Será difícil de ser extirpado de seu íntimo. Mas, tendo furado esse tumor, acredito que o nosso relacionamento melhore bastante. Valeu. Alguns anos se passaram. Anos de estabilidade. A vida em família seguia em harmonia, com as crianças se desenvolvendo sem maiores problemas, fortalecendo os laços fraternos. Adriana, colaborando ativamente, se tornou imprescindível no seio da família e Giovanna, cercada de muitos alunos, ainda tirava tempo para compor. Entretanto, deixava guardadas por enquanto, esquecidas em uma gaveta, as suas músicas, na esperança de um dia poder lançar um long play. Daniel, cada vez mais estimado e conceituado na sua profissão, atraiu ouvintes até mesmo das redondezas, a fim de apreciarem as suas defesas. E por vezes era requisitado na reserva, para prestar alguma orientação em problemas ou atender algum pedido de auxílio. Nunca deixou de dar assistência jurídica aos seus irmãos de raça. Mas, infelizmente não conseguir o posto de saúde, junto aos órgãos governamentais, porém na medida do possível, ajudava quem precisava. No fórum, aos poucos, Cristóvão foi mudando a sua maneira de pensar em relação a ele, dando início a uma razoável convivência. Mas nada indicava que pudesse surgir uma amizade entre os dois. Porém, em compensação, muitas amizades foram se sedimentando com o correr do tempo. Dona Clotilde e seu marido Tibério, foi um casal que se tornou muito amigo, além de outros tantos casais mais jovens, que compartilhavam de festas e agradáveis reuniões. Entretanto, a amizade que se firmou fraterna, familiar, foi com Dona Isatina Juraci. Realmente elas se tornaram parte da família. As crianças consideravam Isatina, a bisavó que não tinham, e Juraci aquela tia sempre disponível para fazer as guloseimas de que tanto gostavam. Inesperadamente, um dia, Isatina não amanheceu. Foi se deitar cedo como de costume e adormeceu tranquila. E em paz, atravessou o portal para outro plano de vida. Fez a sua passagem, sem dores, sem traumas. Mas deixou uma grande tristeza que se transformou numa enorme saudade. Juraci sentiu-se incrivelmente só. Desamparado e sem rumo. Sinceramente eu não sei o que fazer da minha vida, fala esta, com as lágrimas a escorrerem de seus olhos tristes. Dona Isatina era toda a minha família. Tu não podes ficar só neste apartamento. Tu não estás abandonada, somos teus amigos. Venha ficar conosco até resolveres o que desejas fazer, falou Daniel,
apreensivo querendo ajudá-la. O Dani tem razão, Juraci. Também não me agrada a ideia de deixá-la aqui sozinha. Diz Giovanna, segurando carinhosamente a sua mão, não fica preocupada, que eu vou te ajudar na arrumação das coisas de Dona Exaltina. Isso tem tempo, não precisa ser agora, apesar da dor da separação e da saudade, Juraci. Precisamos ver como ficou a tua situação, como advogado. Daniel faz um alerta. O juiz e Dona Exaltina devem ter se preocupado contigo e deixado alguma coisa para te proteger. Sei que eles têm herdeiros legais. São os sobrinhos que eu conheci no enterro, mas com toda a certeza, deves estar amparada. Se desejares, posso te auxiliar nisso. Eu lhe agradeço, Dr. Daniel, mas eu tenho algum dinheiro na poupança, que ajudará a me manter razoavelmente até conseguir uma boa colocação. Meu ordenado era bom e eu não tinha quase nenhuma despesa, assim fui guardando no banco o que sobrava. Aliás, sob o conselho de Dona Exaltina. Sabe o conselho? Fala Giovanna, isso mostra que ela se preocupava com você, eu sempre senti isso. Sei que ela tinha por mim uma amizade tão grande quanto a que eu, da mesma forma, sentia por ela. Ela faz uma pausa e, com uma expressão de profunda dor, suspira longamente. Porém agora, preciso arrumar tudo que é meu, o mais rápido possível. O locador do apartamento, com certeza vai querer que eu saia logo dele. Bem, quanto à casa, os herdeiros virão me procurar, porque daqui para frente serão meus locadores. Assim poderei ver a tua situação também. Mas venha morar conosco. Fica tranquila que nós iremos te ajudar em tudo. Você sabe, Juraci, que a nossa casa terá sempre um lugar para você. Comovida, ela finalmente concorda em ir para a casa deles. Se eu não conseguir me estabelecer sozinha, já sei que tem um lar para mim. Muito obrigada. Se Dona Exaltina tivesse podido ter filhos, na certa ela gostaria que fossem iguais a vocês. Assim, no dia seguinte ela se mudou para a casa deles. Após a missa de sétimo dia, os herdeiros de Dona Exaltina foram tratar de sua herança. O sobrinho mais velho fora indicado pelo juiz como seu testamenteiro. Dona Exaltina não havia aberto ainda o inventário do marido, uma vez que não possuíam descendentes diretos, não havia premência em fazê-lo. Para surpresa dos herdeiros, seus bens eram poucos. Além da casa, apenas 2 lojas alugadas. Os 2 sobrinhos esperavam uma herança bem maior. Dona Exaltina vivia desses aluguéis e da pensão que o juiz lhe deixara. Esta seria encerrada com a sua certidão de óbito, pois apenas filhas solteiras, dependentes, poderiam herdá-la. Aberto o testamento, a surpresa foi bem maior. O juiz, 1 ano antes de morrer, no início da doença que o vitimou, mudara seu testamento. Sem que Juraci tomasse conhecimento, perfilhou-a, deixando para ela todos os seus bens, em usufruto de sua esposa Exaltina. E uma vez que Juraci, assim tornada filha legítima, por continuar solteira, herdava também a sua pensão. No final do testamento havia uma carta endereçada aos pretensos herdeiros, para meus sobrinhos Arnaldo e Jacinto Junqueira, filhos de minha irmã Cristina Junqueira. Deixe como herança umas palavras, na esperança de que calhem fundo em seus corações, no intuito de que eles repensem o seu modo de enxergar a vida. O pouco convívio comigo, isento de carinho pelo preconceito racial, restrito apenas a poucas festas natalinas, me deixa à vontade para premiar aquela que por longos 23 anos tem servido a mim e a minha esposa, com dedicação e carinho filial. Foi realmente uma enorme surpresa geral. À noite, a família reunida com Juraci, comentava sobre os últimos acontecimentos. As crianças já haviam adormecido em seus quartos e os adultos descansavam das emoções do dia, confortavelmente sentados na sala de estar. Eu sabia que o Dr. Teobaldo e Dona Exaltina gostavam muito de mim. Mas daí a me adotarem como filha, jamais poderia imaginar. Que coisa incrível!
Da noite para o dia, me tornei herdeira deles, comovida, chorando mansamente. Ela desabafa, mas porque eles nunca me disseram que me amavam assim. Teria ficado imensamente feliz. Teria podido falar para eles do amor filial que guardei escondido por tantos anos dentro de mim. Quantas vezes em meu quarto, eu me perguntava por que não tivera a sorte de ter nascido filha deles. A essa altura ela soluçava e compreendendo a sua dor, Daniel tenta consolá-la. Talvez, Juraci, eles tivessem medo de demonstrar o seu carinho e não serem correspondidos da mesma forma. Reconheciam tua dedicação e afeto, mas não conheciam o que se passava em teu coração. Talvez porque, tu mesma, também por medo de ser incompreendida, não demonstraste teus verdadeiros sentimentos. Não será isso? Parando de chorar, Juraci olha pensativa para ele, refletindo calada por uns momentos. O que Daniel está lhe dizendo, Juraci, é bem verdade, se interpõe Adriana. Às vezes por receio de sofrermos decepções, não arriscamos abrir nossos corações. Enxugando as lágrimas, surpresa com as palavras desta, ela concorda serenamente. A senhora disse bem. É verdade. Nunca falei porque tinha medo de perdê-los, então fale com eles em pensamento. Hoje à noite, antes de adormecer, afirma Giovanna, abre seu coração. Eles escutarão você, aonde estiverem. Tenho certeza disso. Mais tranquila ela concorda, farei o que disse. E agradecerei ao Pai, a oportunidade de ter agora os meios necessários para realizar um sonho secreto, muito antigo. Viajar pelo mundo. Ou ter a sua própria casa? Pergunta Giovanna curiosa. Sorrindo discretamente, ela responde, nenhuma coisa. Nem outra. Então podemos saber o que, se interessa Adriana. Daniel olha em direção a Jacira, mas era como se estivesse vendo através desta. Intrigado, sente um ligeiro arrepio e uma luz violeta se faz em sua mente. Quem será que está aqui por perto? Estranho. Sinto alguém me olhando. Bem, vou contar a história de minha vida. Só assim poderão me entender. Nasci na reserva de Cacique Nonoarã. Bem longe daqui. Vivíamos na maior pobreza. Éramos 5 irmãos, sendo eu a segunda filha. Ajudava a cuidar os menores. Meu pai bebia o pouco que ganhava. Minha mãe, coitada, saía pelas ruas da cidade próxima à reserva, carregada de cestos, com a filharada atrás. Meu irmão mais velho ajudava a vendê-los na rodoviária de Passo Estreito, enquanto os menores mendigavam. As pessoas em sua correria para viajar, nem sequer nos olhavam. Nossa presença as incomodava. Vez por outra alguém se condoía e nos pagava um sanduíche e este então, era repartido pelos 5. Mas eram poucas as pessoas que assim faziam. Sentindo-se angustiada pelas lembranças, ela se cala para dominar a emoção que está sentindo. Seus ouvintes aguardam em silêncio a retomada da narrativa. Já refeita, ela continua, e quando retornávamos à nossa casa, já à noite fechada, o pai, quase sempre bêbado, nos batia se não tivéssemos dinheiro para lhe entregar. Quem mais sofria era a pobre da mãe que apanhava duplamente, por nos defender e por ela mesma. A nossa vida era um inferno. Somente quando ele estava sóbrio é que tínhamos um pouco de paz. Pelo pouco que me lembro dele, nesses momentos nos tratava bem, quase com carinho. Ficava uma pessoa diferente. Mas a alegria era coisa que nós não conhecíamos. Um certo dia, meu pai resolveu nos acompanhar à cidade para ajudar com a venda. Era a semana anterior à Páscoa. Havíamos feito muitos cestos pequenos e tivemos a sorte de vendê-los todos. Estávamos felizes, íamos voltar para casa de mãos vazias e bolsos cheios de dinheiro. Mas então, aconteceu o pior. Meu pai resolveu parar num bar para tomar apenas uma praia e comemorar a venda. Ficamos do lado de fora esperando por ele. E aí, foi uma dose, outra e mais outra sem parar. Minha mãe nervosa tentava retirá-lo do bar,
Nesse ponto da narrativa, Juraci, muito emocionada, com a voz embargada, começa a chorar lentamente. Daniel, comovido, levanta-se para servir um copo d'água para ela. Toma, Juraci. Estás com a garganta seca. Não queres parar um pouco? Pergunta preocupado. Não, doutor Daniel. Há muito deveria ter desabafado todo o drama que vivi em meu íntimo. Sentindo-se inoportuna, pergunta temerosa, a não ser que eu esteja aborrecendo vocês, em absoluto, minha irmã de raça. Quero conhecer tudo o que ocorre em uma reserva. Pelo visto, acho que não tem muita diferença com as vilas pobres da cidade. Giovanna e a mãe de tão penalizadas, nada falam. Aguardam emocionadas, o término do relato. Encurtando a história, ela prossegue. Quando acabou o dinheiro que tinha no bolso, meu pai voltou-se para minha mãe querendo que ela guardara consigo. Como ela recusou-se a dar e saiu ligeiro para longe do bar, ele foi atrás dela. Quando conseguiu alcançá-la, começou a bater-lhe ali mesmo. 2 homens saíram do bar para acudi-la, mas antes que conseguissem alcançá-los, o pai derrubou-a no chão. Novamente sua voz fica tolhida pela dor que sente com a recordação. Com os olhos cheios d'água volta a falar. Nunca pude me esquecer desse dia. A mãe no chão, levando pontapés, gemendo de dor. Quando os 2 homens se aproximaram aos gritos, meu pai fugiu desabalada carreira. Eles não o perseguiram. Atenderam a minha mãe, que com a cabeça ensanguentada, estava desfalecendo. Meus irmãos menores choravam agarrados a mim e a meu irmão maior. Tentávamos protegê-los, mas nós 2 também estávamos aterrorizados. Essa foi a última vez que vimos nossos pais. A ambulância levou a mãe para o hospital e nós fomos para o juizado de menores. Soubemos depois que ela morrera. Durante algum tempo ficamos juntos numa instituição para menores carentes, à espera de adoção. Lá recebemos atendimento e carinho das funcionárias do abrigo. Porém, aos poucos foram nos separando. Os primeiros a sair foram eu e meu irmão. Tínhamos 13 e 14 anos. Ele foi levado para trabalhar numa fazenda e eu para uma casa de família, como empregada. Os menores, não soube para onde foram. Nunca mais vi os meus irmãos. Nem nunca tive sequer notícias. A senhora que me tirou do abrigo era solteirona. Com paciência e carinho me ensinou todo o serviço da casa e colocou-me na escola. O que eu sou hoje, em grande parte devo a ela. Porém muita saudade e angústia senti, por não saber de meus irmãos. E muito chorei na calada da noite. Rezava para eles tivessem a mesma sorte que eu. De encontrarem pessoas tão boas quanto a senhora que me acolhera e fossem viver numa casa confortável como aquela em que eu me encontrava. Mas na minha vida, o encontro com a morte foi sempre uma constante. Quando estava para fazer 18 anos, Dona Elmerinda faleceu e novamente fiquei só. Contudo já podia me governar. Superei a dor. Procurei emprego e encontrei trabalho e carinho na casa desses pais queridos que hoje, tardiamente, eu ganhei. Amor de marido eu também encontrei lá. Um belo amor que até hoje me faz saudosa. Esmeraldo foi tudo o que eu sempre sonhara para um companheiro, mas, infelizmente a morte novamente se atravessou no meu caminho e o levou também. E essa é a minha história. História de Bugará-Guarani. Giovanna, com os olhos marejados de lágrimas, quer saber ainda? É uma história muito, muito triste. Mas qual o sonho secreto, Juraci, que pode compensar todo o seu sofrimento? Sempre pensei, que se um dia eu pudesse ter dinheiro, gostaria de ajudar crianças búlgaras, que estivessem no abandono como eu e meus irmãos ficamos um dia, e com um brilho de alegria no olhar, ela fala agora começando a se entusiasmar. Eu quero conhecer a reserva Iguamirim. Nunca fui lá. Quero ver o que posso fazer. Esse dinheiro que me caiu nas mãos é muito para mim. Vai dar para eu sobreviver com folga e ajudar os filhos que nunca tive. Construir uma casa para abrigar crianças abandonadas. Juraci.
Formidável. Podes contar comigo para te orientar na parte legal e estrutural da tua obra. Fala encantado Daniel. Que sonho maravilhoso. Eu também quero colaborar para que ele se realize, afirma Giovanna, muito emocionada. O mesmo digo eu, confirma Adriana, entusiasmada. E assim, nesse momento, nascia a obra que cresceria com o passar dos anos. Era a missão ainda embrionária, que começava a tomar forma. Missão que iria se desenvolver em conjunto com parentes e amigos. Sob forte comoção, Daniel torna a ver em sua mente a luz violeta, de intenso brilho e o quente arrepio correndo em seu corpo. E uma voz masculina, vibrante, se faz ouvir em seu íntimo. Compreendes agora, meu jovem defensor, o que eu quis dizer com a frase aquele que segue adiante de meu caminho. Siga em frente com determinação, além do que eu pude fazer para nossos irmãos. Vês como não estás sozinho. As pedras se unem para formar a base de uma grande obra. Que Xangô ilumine sempre o teu caminho da justiça. Ainda um pouco tonto, ele pensa, interessante, é a segunda vez que o juiz se refere a Xangô. Por que será? Preciso estudar a Umbanda. Giovanna, percebendo que ele estava com o olhar longe, desligado, acerca-se dele perguntando preocupada, o que foi dessa vez, querido? Foi algo que eu vi em minha mente que me deixou mais impressionado ainda com esses últimos acontecimentos, tão inesperados, e abraçando a esposa, aproxima-se das outras três, que também olhavam de uma forma inquiridora. Aumentando a voz, Daniel fala num tom vibrante de emoção, temos que reconhecer que nada acontece por acaso. Somos realmente guiados por uma energia superior, que ajuda-nos a encontrarmos com as pessoas certas, nos momentos e nos lugares certos. Apenas temos que estar atentos aos sinais que vêm do alto, e contrito, fecha os olhos, fazendo interiormente uma prece. Obrigado meu Pai, pela vida. Terceira parte, ano 2000. A meia-idade estava chegando. Mas Daniel se encontrava bem. Seu corpo aprumado, seus cabelos ligeiramente grisalhos e sua disposição não denunciavam seus quase 60 anos, de vida bem vivida. Recostado numa cadeira preguiçosa, apreciava da varanda de seu quarto, o movimento de final da tarde, na praça defronte à sua casa, enquanto seu pensamento vagava. E o ano 2000 já está em curso. Quando eu tinha 15 anos ele parecia tão distante. Apesar de tantas festividades, chegou tranquilo, tão comum. Mas como a vida se transformou nesse último século. O progresso galopou de uma forma incrível. Fazendo tais considerações, seu olhar foi percorrendo as construções ao redor da praça, como o tempo vai modificando tudo. O sobrado do Dr. Ambrósio, tão bonito, transformado neste espigão que mais parece uma caixa de fósforos. Ainda bem que a mansão de Dona Erminda foi substituída por um belo prédio. Não me conformo mesmo do Banco de Crédito Sulista a ter posto abaixo aquela agência com sua arquitetura de porte senhorial, para construir esta horrível caixa quadrada. Estava tão distraído com suas observações, que não percebeu a chegada do filho. Assustou-se quando este falou às suas costas. Sonhando acordado, meu pai. Oh, Mauri, que bom que vieste. Fazendo menção de se levantar é impedido por este. Sorrindo, responde a sua pergunta, mais ou menos. Estava observando as modificações da nossa praça. Mas que surpresa agradável te ver a essa hora aqui. Terminei mais cedo o consultório, assim resolvi ver vocês um pouco. Contar uma novidade e tomar um chimarrão contigo, pai. Então vou prepará-lo. Não precisa, a mãe já está preparando. Mas, o que observavas? A substituição dos prédios antigos pelos novos. A mutilação das mansões senhoriais, divididas e transformadas em casas comerciais, pintadas em cores berrantes para chamar a atenção. Porque uma população não preserva o que existe de belo nas suas raízes. Porque é volúpia em destruir. Não deixas de ter razão.
meu pai. Mas fazer o quê? Se quiséssemos impedir isso, teríamos que entrar na política e esse não é o nosso campo, é verdade. Mas ainda bem que nenhum louco botou abaixo essas maravilhosas árvores centenárias de nossa praça. Cuidado, querido, fale Giovanna que acabara de chegar com o mate e chimarrão. Isso é saudosismo de quem está começando a ficar velho. Cada geração age de acordo com suas tendências. Não, querida, não é bem assim. Então tu achas tolice o trabalho que Pedro está fazendo em busca das raízes do povo guarani? Servindo chimarrão para Mauri, ela expõe o seu pensamento, muito pelo contrário. Isso é diferente. Ele está tentando elevar o conceito de uma raça, defendendo os seus direitos, fazendo com que seus descendentes se orgulhem dela e não se deixem marginalizar, se extinguindo numa total decadência. Bravo, mãe, apoia sorrindo Mauri. Aliás, um dos motivos de vir aqui é para avisar que hoje o Pedro vai dar uma entrevista na TV. Pediu-me que comunicasse a vocês. A que horas? Aonde? Empolgados com a notícia, pai e mãe perguntam ao mesmo tempo. Na TV Gaúcha, no Jornal do País, às 20 horas, vou gravar numa fita de vídeo e mandar para o pessoal lá na Alemanha. O Hans e a Matilde estão sempre pedindo notícias sobre o trabalho dele. Vão gostar de assistir também. Ah, eu imagino o reboliço lá na reserva. A essa altura, devem estar colocando telão no auditório, para todos assistirem, comenta Giovanna entusiasmada. E por falar na reserva, diz Daniel preocupado, tem uma semana que eu não vou lá. Preciso ir. Não devo me afastar por muito tempo. E por que não vai comigo amanhã, pai? Saímos daqui a seguir do almoço. Assim não precisas dirigir e podes ficar a tarde toda, porque tenho muitas consultas marcadas. Tenho paciente até às 19 horas. Eu gostaria muito, meu filho, porém não posso. Esta sexta-feira vou estar muito ocupado no fórum. Não posso faltar à tarde. Eu vou no sábado com a tua mãe, se ela estiver bem disposta. Ora. Ele fala sorrindo para esta, quando que essa minha velhota tão charmosa, não está disposta. Está sempre jovem e ativa, que nada, meu filho. A idade está chegando. Já não me sinto a mesma. Mauri, estranhando a maneira da mãe falar, observa melhor e comenta sério, realmente estás um pouco abatida. Faz tempo que não te examino. Gostaria que fosses ao meu consultório para um check-up. Pode ser segunda, sabes que tens razão, meu querido. Vou sim. Ando meio cansada ultimamente. Queria até conversar com você e a Norma sobre isso. Sobre o quê, mãe? Pergunta Mauri já preocupado. Estive conversando com teu pai. Não é, Dani, são os planos que tua mãe tem em mente, filho. Que, aliás, eu acho bobagem. Não é bobagem, Dani. Acho que a Norma vai me entender, mas fala logo, mãe. O que a minha mulher pode te entender e o pai não. É sobre esta casa, filho. Apesar de termos boas empregadas e eu gostar muito daqui, estou me sentindo cansada. Gostaria de mudar para um apartamento, sem escadas, sem jardim, etc. Vocês não gostariam de vir morar aqui? Mas a nossa casa é muito boa, mãe. A Norma gosta muito dela. Entretanto, outro dia, conversando comigo, ela me disse que com as crianças começando a frequentar a escola, um ponto mais central seria bem melhor. Facilitaria bastante para ela. Isso sem dúvida, concorda Mauri. Onde moramos é meio afastado. Mas... E o Pedro e a Bianca, não ficariam aborrecidos? Penso que não. O Pedro, com as suas constantes viagens de pesquisas, quando está na cidade, vive mais na reserva do que aqui. Assim, para ele tanto faz ter acomodações na nossa casa ou num apartamento. O importante é ter um ponto conosco. Quanto a Bianca e o Gustavo, estes não pretendem sair de Porto Alegre. Lá estão os interesses deles. Nesse caso,
podemos pensar no assunto. Porque na verdade, Norma e eu nos preocupamos com vocês dois sozinhos nesta casa tão grande. Talvez um apartamento seja o melhor mesmo. Mais seguro e menos cansativo. A não ser que vocês quisessem morar junto conosco. Oh, meu filho. Eu agradeço muito. Adoro Norma e os meus netos. Mas não tenho vontade de mudar radicalmente o nosso modo de vida. Temos as nossas manias, os nossos horários, tu me entendes. Tua mãe nesse ponto tem razão, Mori. Estamos muito arraigados na nossa rotina. Mas fico comovido com a tua lembrança. Talvez seja melhor fazer o que tua mãe deseja. Ir para um apartamento. Bem. Sendo assim, vou conversar com a Norma. Depois falaremos sobre isso, está bem? Agora vou para casa, quero assistir o Pedro na TV, junto com ela. Bem. Vou indo. Depois nos falamos por telefone. Beijando os pais ele se retira. Estes ficam ainda apreciando o cair da tarde, sentados na varanda. Nostálgico, Daniel segurando a mão de Giovanna, fala suspirando, momentos assim, querida, me aperta a saudade dos nossos entes queridos que já partiram. Por onde andarão neste momento? Também sinto saudade deles. Será que do local onde se encontram, poderão assistir ao Pedro, na sua entrevista? Provavelmente, sorrindo satisfeito, ele fala olhando para ela, em que belo e importante trabalho o nosso filho está empenhado. Aliás, somos pais que só temos tido motivos de orgulho com os filhos. Graças a Deus. Bem verdade, concorda ela, pensativa. Vejo Maori. Médico conceituado com excelente clínica particular e, no entanto, há quantos anos vem ajudando na reserva. Nunca se recusou a tratar nenhum Guarani. Mas não se esqueça de que ele teve a sorte de se casar com uma mulher como a Norma, que o apoia nisso. Talvez ele não pudesse realizar tal trabalho, se ela fosse contrária a este. Não vê o Pedro que nunca se acertou com ninguém, em função do seu ideal? Ora, querida, é claro que reconheço o valor da Norma. Quando me refiro aos filhos, Nora e genro estão incluídos. O mesmo acontece em relação a Bianca e o Gustavo, sim. Aliás, com a vida agitada da capital, a Bianca lecionando na faculdade e o Gustavo sempre assoberbado de trabalho no seu consultório dentário, não sei como aqueles dois conseguem tempo disponível para o coral da igreja. Ainda mais com os filhos entrando na pré-adolescência, e tu, minha querida, te sentes realizada vendo a nossa filha catedrática na faculdade de música. Claro. É como se fosse uma extensão minha. Fico feliz dela realizar o que eu não pude, e sorrindo para o marido, conclui, mas não penses que alguma vez eu me senti infeliz por não poder levar avante a minha profissão, sério. Me realizei em muitas outras coisas. A nossa vida em comum tem sido cheia de ricas experiências. Além do nosso amor, ter filhos como os nossos, é muita felicidade. Comovido com tais palavras, Daniel aperta com carinho a mão de Giovanna. Ambos se calam, por alguns momentos. Quebrando o silêncio, ele pergunta, lembra, querida, como iniciamos nosso trabalho na reserva, claro. Como poderia esquecer? Foi com a ajuda inesperada de Juraci, que foi possível darmos o primeiro passo. E os dois de mãos dadas, sentindo a energia do grande amor que sempre os manteve unidos, com a mesma intensidade através dos anos, mergulham em suas lembranças. Com o auxílio de Juraci, haviam iniciado a construção de uma casa de madeira, que serviria para abrigar crianças abandonadas em um pequeno consultório médico. Apesar das dificuldades que surgiam inesperadamente, começaram a preparar o esquema para o funcionamento dos mesmos. Felizmente um médico, clínico geral, prontificou-se a atender gratuitamente de 15 em 15 dias, no modesto, porém bem equipado consultório. Não era o ideal, mas já era um começo,
visto que até então Daniel não tinha conseguido nenhum apoio junto ao governo municipal para implantar o tão sonhado posto de saúde. Por força das circunstâncias, diminuíram bastante as reuniões sociais. Todo o tempo livre de que dispunham agora era para sedimentar a obra em favor dos guaranis. Portanto, os telefonemas de amigos com convites festivos foram rareando. Assim, quando chegaram em casa no final de uma tarde de sábado, retornando da reserva, estranharam um recado deixado sobre a mesa da cozinha. Fora escrito por Zuleida, a nova cozinheira. Semi-analfabeta, não soubera explicar direito. Apenas que uma senhora havia telefonado avisando de uma reunião. Um número de telefone e nada mais. Quando ligaram, foi uma enorme surpresa. Era a dona Deolinda, a antiga vizinha do primeiro apartamento em que moraram recém-casados, logo que chegaram em Santa Maria. Vim passar uma semana com uma prima, que se mudou para aqui, há menos de um ano. O marido dela é coronel do exército e veio comandar o 29º GAC, esclareça-se pelo telefone, demonstrando enorme satisfação em ouvi-los. Achei o número de vocês na lista e gostaria muito de encontrá-los, de rever o filho mais velho e conhecer os outros dois. Estou sabendo que vocês tiveram mais uma menina e um menino. Mas a surpresa maior ficou por conta da reunião. Ela os convidava para conhecerem um centro de umbanda esotérica, que a prima Hortência organizara e estava dirigindo. Ficava num bairro distante de Trilha das Palmeiras. Enquanto ela falava, Daniel estava a ponto de agradecer e dar uma desculpa para não aceitar o convite, quando se lembrou das mensagens do juiz Teobaldo, referindo-se a Xangô. Naquela ocasião, se interessara muito em estudar sobre a Umbanda, mas, não tendo encontrado de imediato um grupo que seguisse a linha esotérica, desistiu da procura devido ao excesso de trabalho no fórum. Porém agora, surpreso, via surgir inesperadamente a oportunidade. Resolveu assim, aceitar o convite. Ao chegarem na pequena casa de madeira, ele e Giovanna surpreenderam-se com o seu interior. Tudo era branco. Incrivelmente branco. As paredes, o teto e o chão, este recoberto de fórmica. Na antessala, uma estante semelhante a uma colmeia, igualmente branca, cobria uma das paredes. Destinava-se aos frequentadores, para que ali colocassem seus sapatos. Uma pilha de pantufas a um canto ficava à disposição daqueles que não quisessem ficar descalços. E no outro canto, uma pequena mesa com várias fichas numeradas, que as pessoas iam apanhando à medida que chegavam. No interior da sala de orações, encostado na parede frontal, apenas um altar simples de madeira, coberto por uma toalha rendada. Centralizada bem ao alto deste, uma grande cruz de madeira envernizada, tendo ao seu redor, pintados na parede, os 7 símbolos representativos dos orixás, nas suas cores correspondentes: Oxalá, Iemanjá, Iori, Xangô, Ogum, Oxóssi, Iorimá. Apenas rosas e velas brancas enfeitavam o altar. Em cadeiras também brancas, enfileiradas ao longo das paredes laterais, sentavam-se os fiéis. No centro da sala, os médiuns em pé, com uniformes impecavelmente brancos, formavam um meio círculo defronte ao altar. Após a oração de abertura dirigida a Deus, eles iniciaram os cânticos invocando Oxalá, o Divino Mestre Jesus na Umbanda e a sua corrente de luz. Seguiram-se depois os cânticos dos orixás. Estavam assim, abertos os trabalhos da noite. As primeiras entidades a incorporarem nos médiuns, foram os índios caboclos da falange de Xangô. Permanecendo no centro da sala, deram início às consultas. Ao ouvir o nome Xangô, Daniel ficou atento a tudo o que via e ouvia. E quando chegou a sua vez de consulta, se surpreendeu com a jovem médium de uns 20 anos no máximo, dirigindo-se a ele num tom de voz bem masculino. O irmão pensa que aqui veio por simples curiosidade, não é? Espantado, ele admitiu: sim,
Mas com quem eu estou falando? Sou o cacique Pena Branca. Cuido dessa gira de fé. Mas o irmão está enganado. Não veio até nós. Foi trazido por aquele que precisa caminhar ao seu lado. Como assim? Pergunta meio desconfiado. Quem precisa caminhar comigo? Pelo que eu sei, tem um mestre oriental que me guia. Não estou entendendo o que está me dizendo. O irmão tem realmente um mestre do Oriente. De muita luz. Porém, na missão que se comprometeu a realizar nesta vida, antes de encarnar, tem um irmão ao seu lado. Ambos firmaram este compromisso. Se a missão que me falas é um trabalho junto aos índios guaranis, não estou sozinho. Minha família e alguns amigos já estão comigo. Não me refiro aos irmãos encarnados, mas sim a um que se encontra trabalhando no plano espiritual e com o qual o irmão se comprometeu. Cada vez mais espantado, Daniel argumenta, mas eu desconheço tal compromisso. A sua mente física desconhece, porém a sua consciência cósmica sabe. E foi por isso que veio até aqui. Foi o seu espírito quem marcou esse encontro com o seu companheiro desencarnado. E tudo foi preparado através da intuição, para que tal acontecesse. Mas não seria mais simples eu ter essa comunicação através de sonhos, como sempre aconteceu comigo? Insiste já descrente. Nesse caso, não. Porque era preciso que tomasse conhecimento da falange dos caboclos, que está protegendo a você e a seu companheiro nesse resgate. Daniel sente-se inseguro, desconfiado de tudo que está ouvindo. Nada está fazendo sentido para ele. Resolve então se calar, para não ser indelicado. Fica apenas olhando para a médium. Esta, sorrindo complacente, continua, na voz masculina. Eu sei que você não está acreditando no que eu falei. Mas não tenha receio, irmão, você não está sendo indelicado, apenas descrente. O que é natural para quem não conhece a Umbanda. Vou me retirar agora, para que outro possa se manifestar. Que Oxalá o abençoe. Apanhado de surpresa, Daniel fica sem argumento. A entidade lê seu pensamento. A médium oscila ligeiramente e nem bem se refaz. Já outra voz masculina se faz ouvir, fazendo estremecer. De onde eu conheço essa voz? Não me é estranha, pense intrigado. Conheces a minha voz, porque já falei contigo, filho, responde essa entidade, à semelhança da outra, lendo seu pensamento, o que o cacique falou, é a verdade. Nos comprometemos, tu e eu, para que no decorrer dessa tua encarnação, ambos pudéssemos reparar em parte, o mal que fizemos ao povo guarani, numa vida anterior. Entendes agora, tu me chamaste de filho e se referiu a um mal que ambos fizemos em uma existência passada. Admirado, começa a acreditar no que está acontecendo. Então, nesse caso, tu deves ter sido meu comparsa na chacina aos guaranis das missões. Sendo assim, és o meu pai guarani que me trouxe a esta vida atual. E que me apareceu uma vez em sonho. Por isso então que a tua voz me soou conhecida. Exatamente, meu filho. Emocionado, Daniel pede uma prova. Por favor, confirma esse sonho e diga o teu nome. Assim poderei ter certeza da veracidade de tudo o que está acontecendo agora. Me manifestei no teu campo vibratório, durante o sono, depois que nasceu o teu filho Pedro. Meu nome é Guaraci. E eu e Potira te damos o nome de Maoni, quando nasceste. Acreditas agora? Daniel, muitíssimo impressionado, quer se certificar mais ainda. Então é verdade. Meu pai. Mas por que aqui, nesta casa? Por que não continuar se comunicando através de meus sonhos? O cacique já te explicou, Daniel. Foi para que tu conhecesses a corrente da qual faço parte, trabalhando. Assim, em momentos difíceis da realização da nossa missão, poderás te comunicar comigo, durante a sessão de Umbanda. Precisavas saber que eu estou ao teu lado, fazendo a minha parte. Então por que morreste e não continuaste vivo a meu lado?
Porque precisava passar pela triste e sofrida experiência de perder minha família e falecer em sofrimento, por uma questão de resgate. E como tu precisavas nascer Guarani, porém criado e educado na raça branca para te tornares o homem que és agora, fui apenas veículo para que tal acontecesse. Assim sai da tua vida em seguida. Se nós dois continuássemos vivendo como guaranis, não poderíamos auxiliar a esse povo destruído, mas isso é incrível. Estou aturdido, entendes agora, Daniel, que somente um guarani culto e educado poderia estimular, com o seu exemplo, aos demais bugres em decadência, a lutarem por uma vida melhor. Daí a importância da educação dada a ti pelo teu verdadeiro pai nesta vida, o pastor Tomás. Sem ele, essa missão dificilmente se realizaria. Ele faz parte dela, não tinha pensado nisso. Mas por que faz parte? Por um ato de amor. Ele foi um dos jesuítas das missões, sacrificado por ti naquela época. Sendo um espírito evoluído, perdoou seu algoz e reencarnou mais 2 vezes como pastor luterano. A primeira, colaborando com Cali, e a segunda, para te ajudar da melhor forma, te criando e educando. Daniel, ouvindo isso, se comove até as lágrimas. Querido pai Tomás, foi com muito amor que ele me encaminhou na vida. O quanto eu devo a ele. Apreciando o reconhecimento deste, Guaraci explica, assim agem os espíritos mais iluminados. Eles sabem amar, é realmente incrível, torna a dizer Daniel muito impressionado. Mas diga-me, se tu deixaste de ser meu pai nesta vida, quais são os nossos laços de agora? E como deverei te chamar? Caboclo Guaraci. Eu trabalho nessa corrente de luz. Agora somos companheiros que trabalham juntos, à semelhança do que fomos naquele passado negro. Porém em planos diferentes e de modo diverso. Com amor. Irmãos amigos, unidos para realizarmos uma missão de resgate, que bem cumprida, dissolverá definitivamente o nosso karma. Caminharei a teu lado, meu irmão. Que Xangô ilumine os nossos passos. Sem dar tempo a Daniel de articular mais nenhuma pergunta, ele vai embora. Novamente a médium estremecendo, muda de postura e tom de voz, tornando a receber o cacique Pena Branca. Compreendeu agora, Daniel? Sim, responde este agradecido. Entendo que é mais uma oportunidade de evolução. Compreendo também que os laços de sangue aqui na Terra são necessários apenas para que espíritos necessitados de vivenciar algo em comum se agrupem em família, tomando corpos e relacionamentos provisórios. Mas que os verdadeiros laços são os da alma, os laços de amor, exatamente. Retorne à nossa gira sempre que desejar. E que Oxalá proteja a você e a todos que caminham contigo, encarnados e desencarnados. Sentindo que ele ia também se retirar, Daniel o interrompe perguntando, pode me explicar mais uma coisa? Eu preciso entender. Sim, o quê? Que eu saiba, por uma explicação que eu recebi uma vez, Xangô é o nosso protetor na justiça. Pensei que sua atuação somente se manifestasse na área judicial. Como nessa situação de agora. Sorrindo, o cacique responde com paciência, a justiça não está somente na área judicial, meu irmão. A justiça atua em todos os segmentos da vida. Por acaso, essa sua missão não é um ato de justiça? Pense nisso e que Xangô ilumine os seus passos nessa jornada. A energia do cacique se dissolve e a médium recupera os seus próprios sentidos. Daniel, profundamente emocionado, agradece a esta, se retirando em seguida. Já no carro, iniciando a viagem de volta, ele e Giovanna trocam suas impressões e relatos sobre as consultas. Pena que não ficamos para a gira dos pretos velhos e das crianças. Vovó Maria Baiana e Pai Tomé são as entidades que coordenam essa gira. Disseram que as consultas com eles são excelentes, mas eu não sabia que demorava tanto. Não podíamos ficar mais, querida. Tua mãe já deve estar preocupada com a nossa demora, eu sei. Mas tem uma coisa,
Dani, que me deixou um pouco confusa. O que foi, querida? Dona Deolinda me disse que na próxima semana vai ter Gira do Jesus. Como eu sempre pensei que esse nome era somente das trevas, fiquei com medo. Aí ela me disse que a maioria das pessoas interpreta mal o Jesus. Que existem os que trabalham para o mal e outros para o bem. Como assim? Eu desconheço isso. Ela me explicou que a corrente trabalha como um grande exército. Tem um mestre de luz que coordena e protege o trabalho em geral. E cada gira tem também uma entidade de luz dirigindo a sua falange, que por sua vez, tem vários planos de atuação. E os Jesus são como soldados, sua obrigação é acatar as ordens de seus superiores, sejam elas quais forem. Interessante. Mas em que atuam os Jesus, quando para o bem, atuam na limpeza das energias negativas, em torno do campo vibratório dos encanados. São entidades que estão saindo de um plano inferior, despertando para a luz. Seu ensinamento básico é a obediência. Então, porque uns trabalham para o bem e outros para o mal, aqueles que estão no início do seu despertar, mas ainda não saíram das trevas, obedecem às entidades trevosas, e os que já se libertaram de lá, obedecem às entidades de luz, trabalhando sob a sua orientação, em busca de evolução. Foi mais ou menos assim, o que ela me explicou. Faz sentido, ele concorda, o nosso plano físico ainda é muito denso. Com tanta maldade, violência e egoísmo pelo mundo, é preciso mesmo que um exército de luz nos ajude, para que a humanidade tenha condições de evoluir. Após refletir sobre o que acabara de ouvir, Daniel se expressa decidido: precisamos estudar sobre a Umbanda, para compreendermos melhor a sua atuação. O pai tem uns livros que explicam essa linha religiosa. Vou pedir para ele. É bom mesmo. Quando assistimos aquelas sessões em Santa Maria, não recebemos nenhuma explicação, o que acabou por nos deixar confusos. Aliás, Dona Deolinda me falou mesmo sobre ler um livro editado pela FEU. Acho que foi a Umbanda essa desconhecida. Se não estou enganada, acho que foi esse nome sim. Que coincidência. Acho que o pai tem esse. Vou telefonar para ele amanhã. E muitas vezes, no decorrer da implantação e expansão da obra que foi batizada Sociedade Esperança e Realização, SER, sempre que necessário, eles frequentaram as sessões da Umbanda. Alguns anos se passaram. De lutas e realizações. Alegrias e tristezas. Um dia Juraci fez uma participação à família, que causou uma surpresa geral. Mas Juraci, tu tens mesmo a certeza de que desejas vender a casa para nós, a fim de construir outra na reserva, para morar lá? Pergunta Daniel espantado. Claro, explica ela, rindo. Em primeiro lugar, porque sei que poderei me hospedar com vocês, sempre que quiser. Vocês são a minha família querida, mas já passei dos 55 anos. Não sei quanto tempo terei de vida útil pela frente. Que isso, Ju? Tens muito tempo ainda. Por que queres nos deixar? Pergunta Giovana admirada. Ah, minha querida, não estou deixando vocês. É que eu pensei bastante e acho que poderíamos fazer muito mais ainda pelos nossos irmãos guaranis. Como assim? Não estou pensando apenas numa casa de moradia para mim. Quero substituir de uma vez a casa de madeira provisória, que construímos juntos, por uma de material com todas as instalações necessárias para melhorarmos mais ainda o trabalho com as crianças. E queres mesmo morar lá, Ju? Pergunta Adriana impressionada. Sim, responde com a voz enternecida, eu adoro as nossas crianças aqui. Mas as crianças que foram abandonadas são para mim, os filhos que nunca tive, mas são mais de 20, se espanta Adriana. Entretanto, concordando com ela, porém entendo você, minha amiga. Elas estão lhe dando a oportunidade de doar o amor maternal, fechado tantos anos dentro de seu coração, mas nesse caso, tu me deixas mal, Juraci. Porque se eu tenho dinheiro para comprar a casa,
Deveria doá-lo para essa construção que desejas fazer e tu não perderias a casa, que é um patrimônio valioso. Não, Daniel. Tu tens filhos que estão entrando na pré-adolescência. Precisas fazer um patrimônio para garantir o futuro deles. Não é sozinho para despenderes um dinheiro bastante suado, numa obra que, apesar de estar funcionando numa casa de madeira provisória, está sendo muito útil. Bem, concorda ele um tanto a contragosto, não deixes de ter razão. Além do que, Daniel, exponho outra vez rindo, tu bem sabes que és o meu único herdeiro. Mais cedo ou mais tarde, esta casa seria tua. Assim como estou propondo, na verdade, tu estás adiantando dinheiro para construir o que precisaria ser feito mais tarde. Entendes agora? Ju, esse teu raciocínio, nada tem de cartesiano. É puramente espiritualista, comenta Giovanna sorrindo para ela. Assim sendo, vamos fechar o negócio de uma vez. Não será com todo o dinheiro na mão. Tu irás me dando a medida da minha necessidade, tá bem assim? Ela propõe com um largo sorriso de felicidade. Tudo acertado, a casa de Santa Maria foi vendida, o dinheiro dado como entrada e o negócio foi realizado. Dessa forma, a reserva ganhou não somente uma boa casa para as crianças órfãs, mas um pequeno clube com uma academia de ginástica, uma piscina e uma sala polivalente. Desde que iniciaram a obra social na reserva, Adriana vinha ensinando costuras índias e Giovanna, aulas de música. Essas aulas eram ministradas num dia da semana, na escola ao lado da igreja. Tão logo ficou pronta a nova casa, essas aulas foram transferidas para lá. E a casa de madeira, liberada, com a ajuda de doações, recebeu melhorias e se transformou no tão sonhado posto médico, que a essa altura, já possuía além do clínico geral, um ginecologista e um pediatra. Faltava ainda um dentista. Com a mão de obra comunitária, foi construído um grande açude para a criação de peixes, como fonte de renda para todos da reserva. O plantio, antes somente de mandioca e milho, agora aumentado, cultivava feijão, soja e trigo. E o precário campo de futebol existente foi melhorado, sendo recoberto de grama e conservado pelos próprios aficionados desse jogo. Padre Honório, tendo conseguido permanecer na reserva indefinidamente, colaborava em tudo, sob a orientação de Daniel. E sempre que surgia uma grave dificuldade, este ia se aconselhar com o caboclo Guaraci. Até que um dia, passados 3 anos, Guaraci, manifestando-se através da jovem médium que sempre o incorporava, declarou: tudo o que tu precisavas para compreender e acompanhar o trabalho espiritual que acontece no plano astral, exercido pela linha do Umbanda, já aprendeste aqui nesta casa. Por isso, Daniel, estou me despedindo de ti nesta forma de comunicação. Mas por quê? Pergunta ele surpreso. Porque é chegado o momento de desenvolveres o contato mediúnico através da psicografia, mas este eu já conheço. Psicografei certa vez uma mensagem do juiz Teobaldo. Disseste bem, irmão. Conheces. Mas não desenvolveste. É hora de praticar essa forma de comunicação. Será então assim, dessa maneira, que iremos nos comunicar, não. Na faixa vibratória da Umbanda, não se usa psicografia. Eu ainda pertenço a esta faixa. Mas então, como será nosso contato? Através dos sonhos, ele pergunta entristecido e ao mesmo tempo preocupado. Não. Mas estarei sempre ao teu lado, trabalhando contigo. Terás que desenvolver também a tua sensibilidade em perceber não só a minha presença, como a proximidade de outros irmãos, de outros planos. Mas não vamos nos falar mais. Por quê? Para que não cries o hábito da dependência em consultas diretas. Foi necessário este atendimento até agora, para que tu vivenciasses esta forma de auxílio aos encarnados. É um degrau que tinhas que subir, mas permanecer indefinidamente num mesmo patamar de aprendizado,
Traz um estacionamento na evolução, e o que acontecerá agora? Não te preocupes, estarei junto a ti. Mas será o teu mestre oriental quem te orientará nessa tarefa. Então, como devo proceder? Convida a tua mulher para participar desse trabalho. Ela será um ponto